Papo de Vila. Salve, salve meu povo da Vila! Terça-feira chegou e vocês sabem, é dia de Papo de Vila. Olha, a semana passada a gente estava falando sobre mitos e verdades sobre a Vila. E essa semana a gente vai continuar a parte 2. E aí vocês sabem, nós temos grandes convidados. Na verdade, grandes convidadas. Deixa eu apresentá-las. Luciana Leão, que é do Infantil 4. Jossana Milena, Fundamental 1. E Ana Elizabeth, Fundamental 2. As nossas professoras. Meninas, sejam muito bem-vindas. E aí, muito nervosas? Uma olhando para a cara da outra, como é que estão? E aí, Betinha? Muito, né? Mas vamos lá. Pois é. Jó. Vamos embora. Tá nervosa mesmo, não tá? Um pouquinho. Sim, um pouquinho. E você, Lu? Eu estou bastante, estou nervosa. Meninas, sejam bem-vindas. Olha, obrigada. Eu vou começar com um tema sobre educação infantil. É verdade, assim, estudos avançados dizem que essa primeira infância está sendo a mais importante, é balizadora para o futuro dessa criança, desse jovem e adulto. Jó, começa contigo. É importante, sim. Cada vez mais é importante incentivar e estimular essa criança a se desenvolver. Esse desenvolvimento vai refletir na vida adulta. Então, é importante que estimule cada vez melhor o desenvolvimento dessa criança. Aninha, você é da nossa unidade, né, Fundamental 2, e também já trabalhou com os pequenos. Qual a tua opinião sobre essa base da educação infantil? Hoje mudou muito, né? Graças a Deus, a visão de educação infantil que tínhamos, pelo menos na época que eu comecei a lecionar, realmente era o lugar de guardar as crianças, né? Era o que hoje nós temos na creche. Então, eles iam realmente para que os pais pudessem trabalhar e o que fazíamos era mais brincadeira. Hoje, não. Hoje, graças a Deus, mudou, né? E nós, no meu caso, né, hoje no Fundamental 2, os alunos que têm realmente essa excelente preparação na educação infantil, ele vem sempre numa progressão. Então, a educação infantil realmente, hoje, é o início da vida estudantil do aluno. É assim que eu acredito. E a gente consegue ver com facilidade quando o aluno é da Vila desde o início. Porque aí a gente consegue perceber o desenvolvimento dele. E a gente sente diferença quando o aluno não era da Vila desde o início em sala de aula. Lu, compartilha da opinião das meninas? Sim, com certeza. Nesse momento da educação infantil, que as crianças desenvolvem as personalidades, né? Através de brincadeiras, continuamos brincando, mas cada brincadeira com a seu intuito de trabalhar o cognitivo, de trabalhar as emoções. É nesse período que ele aprende a passar por situações de frustrações, de perdas, de ganhos, de trabalhar em grupos, de viver em sociedade. Então, a personalidade da criança está sendo formada ali, que a gente chama de educação infantil até 6 anos de idade, que é o principal período de desenvolvimento da criança. E meninas, vocês falaram coisas, assim, palavras que me veio, essa ideia da brincadeira. Educação infantil tem material didático, tem planejamento, como é que se dá aqui na Vila? Jô, começa contigo, assim, essa questão do livro didático, como é que é a escolha do livro didático, se tem, se não tem, explica pra gente. A gente escolhe o livro didático e esse livro didático, ele passa pela opinião de todos os professores, é uma escolha em conjunto. E o objetivo maior não é nem se prender ao conteúdo que existe nos livros, e sim o estímulo que ele pode causar nos alunos. A gente tem que desenvolver esse aluno interno e externamente. Então, é uma forma que eu tenho de contactar essa criança com o mundo externo. Então, é importante perceber quais são os tipos de perguntas, quais são os tipos de inquietudes que o livro traz, para que a gente possa desenvolver uma criança cada vez mais crítica. Lu, e como é que se dá essa escolha para vocês na outra unidade? Na educação infantil, a gente não trabalha com livro didático, a gente trabalha com material didático, sim, preparado pelos professores. Mais artesanal, né? Sim. E aí, muitas vezes também, com a ajuda das crianças, as crianças envolvidas naquele material, a gente produz com eles participam, eles vivenciam
no concreto tudo aquilo que a gente está preparando com o intuito de ter alguma coisa de desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, motricidade fina, que tudo isso vai acarretar em escrita, em leitura futuramente para eles, entendeu? Desde pequenininho a gente já começa a trabalhar o sensório dele, sensório motor, e aí vai evoluindo de acordo com os anos que eles vão passando. E para tu, Betinha, é diferente, né? Chegando no Fundamental 2, como é que se dá a escolha desse material? Esse livro didático, o professor aqui, especificamente a gente que faz parte da equipe, não precisa fazer esse planejamento, ou esse planejamento vem de cima para baixo? Como é que se dá para você? Não, aqui no Fundamental 2 ele também é construído. O material também como nós somos, né, especialistas, então o grupo de linguagem é quem vai conversar sobre os livros, as possibilidades, né, e depois entra em consenso para que a gente use. Mas aqui na Vila nós temos um diferencial riquíssimo. Nós não somos obrigados da capa a capa. Eu já trabalhei em outras escolas que era obrigatório. Aqui não. Nós não temos o livro como fim, mas como meio. E que se, em um determinado momento, o professor observa que aquilo ali não dá para a nossa turma, não é isso que os alunos estão precisando, não vai fazer com que eles realmente continuem buscando as habilidades, o senso crítico, esse conteúdo também não vai. Então, ele passa, que nós temos muito feliz de dizer, né, que a Vila, nós temos essa abertura, flexibilidade, né? Isso, Lu, de não ficar preso no livro, né? Isso acontece também na elaboração dos planejamentos, né? Isso. A gente elabora planejamento para que a gente possa se nortear de como devemos trabalhar aquele conteúdo, mas quando a gente chega em sala de aula, todo aquele planejamento muitas vezes é remodelado, né? Ele sofre alterações e a gente vai de acordo com o que a turma está solicitando. A gente também não consegue reaproveitar o planejamento do ano anterior para o próximo ano, porque cada turma solicita um olhar, né? uma discussão diferente daquele mesmo conteúdo, e é impressionante como todas as vezes a gente dá uma aula diferente sendo o mesmo conteúdo. Agora, meninas, é impossível falar de planejamento, da escolha do material didático, se a gente não fala da avaliação. E aí, Jô, como é que dá para você, como é que é esse processo da criação da avaliação? Porque existe uma necessidade, né? Betinha levantou, você bateu falando sobre as necessidades. E a avaliação, como é que dá? Lu, começa contigo. Como é que essa avaliação é preparada, é vista, é entregue antes? Como é que se dá? Na educação infantil, a nossa avaliação é feita processual. A gente é observação, certo? A gente está sempre em observação. Então, a gente tem sempre está com um caderninho embaixo do braço, sabe? Papelzinho no bolso, e aí a gente vai sempre anotando de acordo com o que a gente está vivenciando com eles em sala, fora de sala. Na educação infantil, a gente participa muito de atividades fora de sala. Então, a gente sempre está proporcionando ambientes diferentes para ser mais estimulantes, que sejam atividades prazerosas. E, nesse meio, a gente está ali avaliando o processo do aluno com aqueles conteúdos que a gente está sendo apresentado. Jô? Na educação infantil, no Fundamental 1, na verdade, a gente tem 2 tipos de avaliação. Uma avaliação, que é a processual também, que a gente chama de avaliação extra, que a gente avalia de diversas formas, tanto a gente pode ir para uma escrita, como a gente pode ir com trabalho, dinâmicas, que de fato a gente avalia o processo dessa aprendizagem que acontece com a criança, e temos a avaliação global, que é a AG, que a gente tem a cada 3 unidades, né? A cada unidade, e aí a gente avalia o aluno. O objetivo da prova é que a gente realmente consiga extrair do aluno o que foi trabalhado na sala. Então, é uma prova onde a gente trabalha, pergunta sobre o conteúdo, sem pegadinhas, sem casca de banana, e uma prova real, para que a gente possa entender o que o aluno compreendeu daquele conteúdo. Betinha, aqui não, aqui é diferente, né, Betinha? Só é prova, 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 que história é essa? Não, isso é um mito ou uma verdade? É mito demais. Nós seguimos também, né? Temos a processual, que já está dizendo, não é? O processo diário de tudo que vai acontecendo. E depois nós temos também essa avaliação extra, que os professores, nós somos livres para fazer essa avaliação.
Então, essa avaliação não precisa ser só escrita. Então, aí nós desenvolvemos os trabalhos, as apresentações, ou seja, temos uma infinidade de maneiras de a gente avaliar e de estar observando o todo, né? Eu faço parte de linguagem, mas a gente olha a questão da linguagem, nós vamos olhar a questão da escrita, mas nós vamos olhar o senso crítico, o poder da argumentação. A leitura, né, Betinha? A leitura, né? Ou seja, emocional. o emocional, Exato. isso. E depois nós temos também a avaliação geral, que aí também não precisa, né? A gente sempre comenta que não precisa também ser tudo de uma vez, mas que realmente a gente faça uma avaliação onde eles consigam responder naquilo que foi aprendido durante o dia a dia, né? Nada, como você disse, né, Ju? Nada de casquinha, nada do que vem dali, nada fazer com que o aluno, como muitas vezes a gente escuta, né? Vai ser uma prova difícil que ele não responda. Não é esse o objetivo da Vila, de jeito nenhum. É ter esse conhecimento, ele sair com esse conhecimento. Sim. E temos aqui na mesa 4 professores. É mais difícil para a gente que trabalha no Vila, como é que vocês avaliam essa busca, né? Nesse caso, vocês acham que o professor da Vila sente mais necessidade de desenvolver, que possa enriquecer mais a sua didática? Começo contigo, Jô. Sim, a gente sempre busca mais. Na verdade, eu acho que professor, a própria profissão já pede que a gente continue estudando sempre e buscando inovar e renovar todos os nossos trabalhos. E a Vila pede isso também. A gente está sempre tendo estudos, buscas de conhecimentos para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e buscar novas formas também de trabalhar com as crianças. E os 4 estávamos em São Paulo agora, Sim. né? Falando sobre essa capacitação. Eu queria até que vocês comentassem sobre como foi essa viagem em São Paulo, essa preparação. Né? Quer dizer, não, só o Jô que não foi. O Jô está me corrigindo aqui. Não foi. Os 3, na verdade, Sim. só corrigindo. Nós 3 estávamos em São Paulo. Betinha, e a experiência de São Paulo, enriquecer esse currículo, como foi? Foi maravilhosa, né? Realmente foi, assim, enriquecedora. E falando, né, junto com o Lu aqui da educação infantil, e quando coloca que a educação infantil tem que estudar mais ou não, a questão não é essa, mas eu fiquei num grupo de linguagem, num grupo de alfabetização. Sim. E percebeu, né, ficou claramente como a educação infantil hoje, ela realmente precisa desse olhar da criança no todo, não é? E muitas vezes eu cheguei a dizer, junto com outra professora aqui da Vila, e a gente olhava para uma para outra e dizia, né, nós somos de linguagem, mas aqui nós estamos aprendendo muito a questão dos primeiros passos, e foi desafiador, mas riquíssimo em conhecimento. Lu? Exato. Concordo com tudo isso. Minha experiência em São Paulo já é antiga, todos os anos que tenho eu sempre vou. E assim, bom de ver o caminho que a gente está tomando aqui na Vila, sabe? A gente chega lá, eu fiz agora matemática na educação infantil e quando a gente se deparou lá, tudo que a gente já faz aqui é tempo, né? Então, a gente vê algumas coisas que a gente pode tirar de novo, né? Reciclar, mas reciclar, refazer, né? refazer sempre é bom, mas é o que a gente já aplica. Estamos na vanguarda, né? Estamos à frente. E muitas vezes era isso, a sensação era que a gente estava à frente, sabe? Tinha momentos lá que a professora falando e a gente se olhava assim, poxa, isso aí a gente já faz. É prática diária, né? É uma coisa tão comum para a gente e a gente estava vendo como uma novidade. E as outras pessoas que estavam lá, assim, encantadas, a gente dizia a nossa experiência, e poxa, eu quero conhecer essa escola. E foi muito falada realmente isso. No grupo porque, que eu estava também, viu? Né, Várias vezes. eu quero ir, eu quero conhecer essa escola e que legal que vocês, estávamos 3 da educação infantil no mesmo curso e os depoimentos da gente eram sempre bem acolhedores, assim, o povo realmente ficou muito entusiasmado em como a gente já trabalhava com isso, uma coisa que eles estavam trazendo de novo para a gente já não era tão novo, né? E a gente, lógico que a gente sempre aprende mais coisas, que a gente não está livre disso, mas a felicidade é bem grande. E eu também falo pela minha experiência, eu sou de História, né? Sou professor de História daqui do Fundamental 2, trabalho com Betinha,
E eu tive a experiência que o meu não tinha nada a ver com o que eu tinha escolhido, porque, enfim, por questões eu não consegui o que eu queria lá. E tava eu, Manu, tia Paula, e foi muito enriquecedor. E também, Lu, falando exatamente isso, de coisas que a gente fazia aqui no dia a dia. Disse, não, mas a gente já faz isso lá no Vila. Exato. A gente se olhava assim, Manu, mas a gente já faz isso aqui no Vila. Como algo que muito corriqueiro, né? E parece, nossa, e a gente brincava lá na hora do almoço, falando disso. Olha, eles estão trazendo essa realidade que lá em Recife, na Vila, a gente já coloca. Mas, e por que nós, do Vila, nós vamos participar dessa vanguarda? Nem estava combinada essa pergunta, e eu estou saindo um pouquinho do escrito. Por que vocês acham três professoras com experiência que a gente está na frente? O que é que o Vila tem que faz com que a gente, mesmo que tenha um trabalho de fazer um planejamento artesanal, com cuidado, com capricho, olhando esse aluno, o que é que tem diferencial no Vila? Aninha. Olha, eu acredito demais, desde que cheguei aqui, estou no meu 2º ano, a alegria é imensa de você ser criativo e poder colocar essa criatividade para os alunos, não é? Então, trabalhar, né, aqui é você disponibilizar de tudo que você acredita, desconstruir muitas coisas, não é? Sim. Então, é uma alegria muito grande trazer projetos. Os projetos são sempre aceitos, né? Eu posso até, né, dar uma experiência. Eu fiz um projeto agora que era com o 6º e 7º ano, um projeto de mistério, com pistas, com um monte de coisa. Eram para 2 turmas e depois teve que passar para as outras. Para as outras turmas, né, Betinha? Foi tão assim, né? O sucesso foi tão Foi tão grande, né? que... Que os meninos do 9º, que não era... Não, mas a gente quer fazer também, a gente quer buscar, a gente quer escolher pista. E eles foram entrando de tal forma que, quando a gente viu a escola inteira, estavam loucos para saber quem foi o assassinato, quem foi que roubou o quê. E a gente também, na educação, desculpa, Não, atrapalhando, na educação infantil, a gente trabalha muito com projeto. Então, eu acho que essa é a cara da Vila, sabe? São os projetos, são pensados para os alunos, são desenvolvidos com amor, com todo aquele cuidado e capricho, né? De oferecer às crianças estímulos que venham a crescer cada vez mais. Então, a gente, desde o infantil, que trabalha com esses projetos. Projetos que envolvem famílias, envolvem eles dentro, envolvem funcionários, então... É uma coisa bem abrangente, assim, que bem gostoso de... E nesse caso eu até volto o que a gente falamos sobre o planejamento, né? Que nós temos realmente um planejamento flexível, porque se fosse um planejamento amarrado, eu só podia fazer nas turmas que estavam no planejamento. Não é? De uma hora para outra, não, está todo mundo querendo, então vamos. Sim. Então, a flexibilidade do planejamento e também quando você coloca, né? Chega no final, os alunos de você perceber e eles mesmos dizerem o processo que eles fizeram de argumentação, de escrita, de leitura, de debate e chegar num consenso com os alunos que temos em sala. Até 20 alunos é possível. Porque eu já fui professora com até 45. Ficaria muito difícil. Exato. E Aninha levantou uma bola, que era uma das perguntas que a gente tinha combinado. E aí, ter 20 alunos, é possível fazer esses projetos? É possível encorajar esse aluno, estimulá-lo? Qual a opinião de vocês sobre a questão do número mesmo, né? Porque muitas vezes, até fora do Vila, diz, são apenas 20 alunos, tem que ter 45 alunos. E aí, qual a opinião? Começa contigo, Lu, depois a gente vai passando. Na educação infantil também a gente tem um número reduzido. Eu sou do Infantil 4 e a gente trabalha com até 20 alunos. Eu esse ano tenho 19. É um número muito bom de se trabalhar, porque a gente consegue ver realmente cada aluno na sua individualidade. Então, a gente consegue planejar as aulas para aqueles alunos específicos, né? Então, a gente estimula que eles falem, estimula que eles participem. Então, você vê, tem uns mais tímidos, outros mais saídos, mas a gente sempre está estimulando a eles a chegarem lá e poder falar. A gente sabe que temperamento a gente não muda, mas a gente ajuda, né? Dá um ajustezinho para fazer a coisa fluir mais fácil.
Então, eu acredito muito nessa questão de números reduzidos de aluno em sala, porque facilita. Não vai ser mais um que vai ter na sala, não vai ser mais um esquecidinho no fundo da sala, não vai ser mais um que não vai ter oportunidade. Então, a gente propõe a oportunidade para todos. E eu acho que isso está completamente relacionado com a pergunta anterior, porque a liberdade que a Vila proporciona para o profissional de criar e de poder desenvolver o seu trabalho está completamente linkado com a quantidade de alunos, porque se a gente tem 20 alunos, tanto a gente consegue conhecer cada um, como também a gente consegue trabalhar com projetos de forma mais tranquila. Porque uma sala muito cheia impossibilita a gente fazer várias atividades e a gente sabe que às vezes não é nem a falta de criatividade do professor, mas sim a falta de possibilidade para. E a sala com 20 alunos possibilita que a gente possa trabalhar de diversas maneiras e não ficar preso só no material didático, e sim elaborar outras formas de trabalhar em sala de aula. Não, por favor, Lu. Que a gente sabe que as crianças têm maneira diferente de absorver, né, conteúdos. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade também na maneira de passar, de estimular, porque eu digo que o professor da educação infantil não é um professor, é um mediador. A gente está ali mediando para que aquilo seja fluído pelos alunos, né? Sejam adquiridos, a gente sabe que um vai conseguir aprender pela visão, o outro pela audição, o outro já pelo tato, né? Ali no concreto, o outro na escrita. Então, a gente tem maneiras diferentes para aplicar esse conteúdo. Betinha, comenta sobre essa questão de 45 alunos, hoje com 20, essa possibilidade para a gente. Eu acredito que é o sonho de todo professor. É o sonho de todo professor. Você ter uma sala de aula com 20 alunos, né? Como o João também disse, é você conhecer cada aluno. Você conhece o aluno no todo. Exato. Você não conhece só o nome e o sobrenome, mas você sabe de onde veio, você sabe um pouquinho da família. E, aos poucos, com muito mais facilidade, você se aproxima desse aluno. Exatamente. E o que Lu falou é muito importante. Então, o aluno, cada um aprende, tem o seu jeito. Uma maneira diferente. Uma maneira diferente. Então, quando você faz isso, você tem uma turma de 20 alunos, a possibilidade de atividades, de chegar em cada aluno, não é? Reconhecer de cada uma a habilidade que tem, ajudar também a desenvolver, mas também respeitar a particularidade do aluno. Exato. Tem aquele que não é de estar se expondo, mas Exato. ele tem a mesma capacidade, mas ele vai fazer diferente. Exato. Isso com Tem 20 outra alunos, habilidade. com certeza. Com 20 alunos, gente, a gente só não faz chover, mas se brincar a gente faz. Dá um jeitinho de fazer, Betinha. Dá para fazer, né? Dá para fazer chover, Dá. porque realmente eu acredito que seja o sonho do professor. 20 alunos, que a gente pode trazer esses alunos e estar próximo, ou chegar perto, Conhecer, Exato. né? conhecer A de gente- verdade. Exato. A gente consegue identificar até quando não está bem. É verdade. Isso, verdade. Não, E e a- é e muito a- real para a gente, Lu, em situações que alunos que passaram por vocês hoje estão com a gente, que vieram muito desenvolvidos, seja num trabalho produzido por Betinha, por mim ou por qualquer outro professor, e a gente, fulano é bem envergonhado, e todo mundo tem essa visão Exatamente. do Exato. todo Exato. sobre esse aluno. É Exato. impressionante. Exato. Betinha traz realmente uma realidade que é nossa do dia a dia, quer ver, quer saber quem é esse aluno, Sim. quais são as dificuldades, quem é forte. Mas E tu tava mesmo falando- os alunos, sabe, são mesmo os alunos que vêm de fora para a nossa escola, o primeiro momento, eles ficam assim, admirados, não é? De tudo que é feito e com certeza acham diferente. Mas a acolhida também é muito bonita. Exatamente. Esse acolher deles, porque nós tivemos aqui no Fundamental 2 vários alunos que vieram que não eram da vila. Mas a acolhida foi tanta que quando menos esperava, eles diziam, parece que eu estou aqui desde o pequenininho. Já se sente em casa. Já se sente em casa. E isso é muito bonito. verdade. É uma Essa receptividade. acolhida É verdade, também é verdade. merece destaque. É não é? verdade. Isso é uma coisa que a gente realmente percebe, a unanimidade, né, das unidades, que eles são realmente assim, educação infantil, você Fundamental 1, Fundamental 2, você vê realmente essa acolhida, né, esses estímulos que a gente dá desde pequeno para que essa socialização deles seja cada vez melhor.
E o apresentador não está querendo... Desculpa, Lu. O apresentador está nervoso aqui, minha produção apontando 25 minutos. Mas vejam, meninas, vocês profissionalmente... que a professora fala muito, por favor, né? Então... e aqui, por favor, papo de vila, né, Betinha? Papo de vila. Mas a gente entrega para o mercado um aluno preparado. A gente, de fato, esses meninos, eles saem preparados emocionalmente, sabendo ler, escrever. E aí eu deixo até para a Betinha, a gente prepara para o Enem, Betinha. E só fazendo uma observação, gente, vocês estão, sempre eu falo isso, o pessoal lá embaixo está falando, isso aqui é o Vila, tá? O cachorro daqui a pouco começa a latir, os meninos passam aqui é dentro da Vila Aprendiz. Mas passando a pergunta para vocês, meninas, a gente prepara os meninos? Sem dúvida. Sem dúvida, e eu acho que um diferencial que é da Vila é que a gente prepara os nossos alunos para terem opiniões críticas. Exato. Então, eu não preparo meus 45 minutos de aula para mim, eu preparo para a minha turma, eu preparo para os questionamentos que vão surgir e que eles se movimentem, que eles falem, que eles coloquem a sua opinião. Criticar é permitido, e mais do que criticar é argumentar a crítica. A gente gosta muito de ver o aluno desenvolvendo isso e fazendo isso aqui na escola, com certeza ele participa de outras escolas e ele sai da escola preparado para ter opinião crítica e ser um aluno ativo em qualquer outra escola. Betinha. Eu acredito também. E vejo que, mais além, né, nós estamos com o 9º ano, né, nosso primeiro ano, 9º ano saindo, e o que a gente percebe é essa questão crítica, né, que já está falando, o poder da argumentação, é isso que o Enem quer. Sim. Então, saber ler e saber o que está lendo, Sim. interpretar o que está lendo, argumentar o que está lendo. E essa facilidade, talvez não seja a palavra, mas por termos eles tão próximos e essa liberdade. Se tem um assunto, se tem um tema que está pertinente naquele momento, é o tema que vai ficar. Sim. Então, nós não precisamos de estar, mas eu sou de língua portuguesa, você falou, esqueceu da crase, esqueceu do sei o quê. Não, vai ser a vivência, vai ser a fala, vai ser a escrita, vai ser o poder da argumentação. E, com certeza, os nossos alunos estão muitíssimo bem preparados e acredito que irão, onde eles forem, eles vão se destacar, sim, com certeza. Lu, e os pequeninos também? Também, com certeza. Visão crítica. Visão crítica que a gente tanto desenvolve nas crianças vem lá da educação infantil. Já a gente já estimula isso neles. Entendeu? Então, realmente eles bem também estimulada. Participam, mesmo então, pequerrucho, bem pequenininho. Pequenos, eles participam de atividades para desenvolver essa habilidade, né? E mais do que isso também é a questão dos sentimentos, né? Que a gente fortalece, começa daí, né, exato, que a gente começa a fortalecer para aqueles todos os momentos que precisam ser quando adulto, a questão da frustração, a ter pessoas mais bem preparadas futuramente também. A gente participa de jogos, de brincadeiras, e às vezes, muitas vezes, porque perdeu aquela partida, aí se desorganiza e chora, e a gente tem que mostrar que aquilo dali acontece. Então, a gente trabalha realmente também esse lado do sentimental deles também. Isso é visível demais, Lu, quando a gente trabalha com os nossos alunos do Fundamental 2, é visível como eles foram bem preparados. Sim. Porque ser crítico, argumentar, né? Rebater, debater, mas no respeito. Exato, na aceitação da opinião diferente do outro, né? De acordo com a idade de cada um, mesmo que haja choro, não é? Exato. Mas chegar a dizer assim, não, mas eu estou errado, ou você está certo, ou a opinião é de cada um. Sim, então, essa questão do respeito, né, ao diferente, é muito importante e é muito bonito na Vila. E às vezes acontece até o reconhecimento, né? Eu Exato. Extrapolei, eu sei que eu saí. Ele fazer a autoavaliação e saber, isso. né? De que naquela hora ele não foi muito legal, né? E ir lá e pedir desculpa e, né? E se organizar do que aconteceu. Meninas, e é mito ou é verdade que a Vila é inovadora? Quando a gente fala sobre salas de robótica, impressão 3D,
o uso de muitas ferramentas tecnológicas. Para ser inovador é necessário ter isso, porque a Vila Aprendiz ela é inovadora. Jó. Ela é inovadora justamente pelo jeito de trabalhar com os alunos, né? Tecnologia não é só instrumentos. Tecnologia é conhecimento, é ter habilidade com esse conhecimento. É a gente conseguir trabalhar de diversas maneiras um único conteúdo e perceber que esse conteúdo entrou de formas diferentes em cada criança. Isso é tecnologia. Então, a gente tem uma visão de tecnologia para instrumentos tecnológicos, mas isso vai bem mais além. Lu. Concordo. Eu acho que a tecnologia para a gente aqui ela é uma ferramenta. Betinha. Com certeza, concordo com as meninas e sempre é colocado a questão da tecnologia, como elas estão dizendo, no instrumento. E muitas vezes a gente tem escola que a gente vê que tem um monte de instrumento, mas não tem inovação. Exato. Né? E eu acho que às vezes até... E não tem inovação. Perfeito. Você diz assim, não, a escola tal usa 3D, a escola tal usa calculadora, Sim. tá? Mas eu uso esse material como? Não precisa ser aquele material de ponta, não precisa. É o que nós temos e o que nós fazemos. Então, ele construir, você trabalhar, no meu caso, você vai trabalhar um texto injuntivo. Você precisa, ele vai trabalhar o todo. Ele vai elaborar um manual de instrução, ele vai escrever, ele vai estar aprendendo ali verbos, Sim. ele vai estar fazendo tudo e depois ele vai criar e a criação foi dele. Inovação, Partiu dele. Betinha. Isso é inovação. Sim, sim. Né? Inovação não é você dizer, não, porque tem uma impressora 3D, porque hoje está em alta. Tá, mas e quem é que está fazendo? Exatamente. Duas pessoas, Sim. uma pessoa que apertou Sim. um botão e vai sair. E já resolveu. E o E que outra essa você impressora construir. 3D vai agregar na criança, Sim, né? sim. Isso, João. Porque quando ele desenvolve um projeto, ele está trabalhando tecnologia. Com certeza. E é muito mais enriquecedor do que uma tecnologia de 3D, por exemplo, ou uma sala Make, um Google Maper. Sim. É. Então, Um desses Googles aí, né? exatamente. Essas coisas prontas, né? Exatamente. E aí você vê que o desenvolvimento desses projetos, eles utilizam muito mais a tecnologia de criatividade, de estratégia, do convívio social, né? De desenvolver em grupo, que é muito mais enriquecedor. Gida, eu tô preocupado aqui, Gida e Dezinho, porque para quem estava nervosa, para quem estavam nervosas, com medo, meninas, as mulheres falam e falam bem, viu? Nossa Senhora. Meninas, nessa reta final, última pergunta para vocês. 15 anos da Vila Aprendiz, qual é a emoção de participar dessa equipe e a mensagem que vocês deixam nesse programa, nesse Mitos e Verdades da parte 2? Começo contigo, Joe, passo para a Lu e eu finalizo com Betinha. Esses 15 anos da Vila, eu participo de 12 e participar, estar na Vila é ter prazer de estar aqui trabalhando, ter prazer de sair de casa todos os dias para vir trabalhar, sempre estar com uma disposição muito grande, porque a gente tem essa liberdade de criar, então eu sei que o que eu quiser pensar, eu tenho uma possibilidade para executar, e isso dá um prazer e um acolhimento muito grande, porque é nessa hora que a gente comprova que estudar vale a pena, porque é através dos estudos e de todo o esforço que a gente tem que a gente consegue colocar a teoria em prática e funciona. Lu? É um prazer muito grande também, já tenho bastante tempo de casa e me sinto satisfeita e assim super Acolhida, realizada, na verdade a palavra era realizada. se orgulha Sim. de ser professora por Me fazer orgulho também parte dessa bastante equipe. de fazer parte dessa equipe e realizada em trabalhar num canto que eu acredito que o que eu faço é bem aceito, você ter a sensação de que tudo está indo certo do jeito que você pensa e que você acredita. Isso é muito massa, é né, muito Lu? bom, é muito bom. Aí tem dias que você sai, eu moro do outro lado da Zona Norte, e eu quando saio, eu digo, ai, que legal, o dia hoje foi massa, os meninos, né,
responderam todas as minhas expectativas, né? Tem dias que a gente sai de gaioso, o dia foi mais trabalhoso, mas assim, são coisas que você vê que parte do ofício, né? Parte do ofício, mas que você sempre está com aquele orgulho de estar aqui trabalhando, de estar fazendo por eles, de estar conseguindo, né? De ver cada criancinha daquela evoluindo assim de uma maneira que você esperava que fosse evoluir, então é muito satisfatório. E você, Betinha, mulher que é coração puro, é emoção pura. Diga a sua emoção nesses 15 anos do Vila. É verdade. Eu estou no meu 2º ano, né, da Vila, mas eu não canso de dizer que foi o maior presente que eu ganhei. Eu digo sempre isso, né? Que foi o maior presente que eu ganhei, foi vir para a Vila. Hoje, eu pego até um pouquinho a fala de Lu. Eu digo, Lu, quando eu venho para cá, vir para cá é uma alegria e voltar é uma alegria. Né? Ir para casa também é uma alegria. Uma alegria de dever cumprido. Exato. Né? E, assim, a leveza da Vila é tão grande que eu cheguei a dizer às meninas que o ano passado eu fazia, gente, eu vou para casa e eu fazia, meu Deus, parece que eu não trabalhei. E isso é muito forte. Não é? É muito forte, para mim é muito significativo. Então, a Vila é isso, é o que eu acredito na educação. É essa possibilidade, não é, de colocar toda a criatividade, tudo aquilo que eu sempre sonhei, e você dizer, não, eu posso sonhar e vou junto concretizar, não por mim, mas pelos alunos que a gente tem. E é gratificante você estar sempre percebendo que você traz, às vezes... Eu chego a dizer, né? Mas, meu Deus, é uma besteirinha. Mas eles ficam tão felizes. Por quê? Porque eles vão participar. Porque eles sentem realmente protagonista. Eles se sentem parte. Né? Então, isso é ser Vila. Me orgulho demais. Demais mesmo. Sou muito feliz na Vila. Meninas, a gente chegou à parte final. No jogo tinha assim, né? Eu gosto de vocês. A gente chegou na parte final. Meninas, muito obrigado por participarem desse Papo de Vila. Foi uma honra, um beijo em cada uma de vocês. Obrigada. A Vila também tenho certeza que se orgulha muito de ter excelentes profissionais. E a casa já é de vocês. Já sentiram como esse Papo de Vila. Lu disse que estava aí super nervosa. A Betinha estava roendo as unhas faz 15 dias. Deixa de graça. Meninas, um beijo em cada um de vocês. Obrigada. Obrigada. Gente, também, até a próxima. Até o próximo Papo de Vila. Beijo grande. Tchau, tchau. Papo de Vila.